Então vamos retomar a sessão agora para a realização do interrogatório do senhor Everton Castro Damasceno. Boa tarde novamente, senhor Everton. Boa tarde, Vossa Excelência. Tudo bom com o senhor? Tudo bem com o senhor? Também, graças a Deus. Senhor Everton, o secretário me adiantou que a defesa do senhor já indicou que o senhor vai ficar em silêncio, é isso mesmo, Sim, né? senhor. Recomendação, ok. Então, diante dessa informação, eu vou perguntar ao senhor aqui algumas situações de qualificação. Não vamos entrar aqui no caso, ok? Sim, É um senhor. direito que o senhor tem de ficar calado e isso não poderá trazer nenhum prejuízo ao senhor. Então, eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados. Seu nome completo. Everton Castro O Damasceno, senhor é natural de onde? Brasília. O senhor tem filhos? Tenho seis. 6? Seis. O senhor lembra a idade certinha de cada um? Samira 22 anos, Samuel vai fazer 21, o Everton Davi vai fazer 11, fez 11 anos, a Elizabeth Evelyn tem 3 anos e 7 meses, a Julie Gabriele 1 ano e 7 meses e o Paulo Henrique vai fazer 22. Ok. Ao que o senhor sabe, todos eles estão bem? Assim, Saúde. a minha filha vai sempre me visitar, né? Me passa só do meu filho Samuel, que eu não tenho contato com os outros. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 8/5/83. Nome do pai e da mãe? Elizabeth Rosa de Castro, Isamar Vieira Damasceno. Endereço residencial? Avenida Gomes Rabelo, quadra 25, lote 17, setor tradicional. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual a escolaridade o senhor tem? Ensino médio completo. Qual área? Senhor? Qual formação completa? É, eu só terminei o ensino médio. Ah, ensino médio, eu Sim, entendi. O senhor senhor. falava superior. Isso. Ok. É, o senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Sou entregador de gás. Entregador de gás? Sim, senhor. Estava com carteira assinada? Carteira assinada, sim. Ok. Sem contar esse caso que nós tratamos aqui hoje, senhor Everton, o senhor já foi preso alguma vez? Eu fui preso em 2013 por tráfico de droga. Isso, o senhor respondeu o processo por isso? Não, já cumpri, tem 5 anos que eu fiquei na rua sem cometer crime, Não, infelizmente eu digo, aconteceu então o isso. senhor respondeu o processo, foi condenado, já cumpriu a pena, é Já isso? cumpri a pena, sim. Além dessa questão desse tráfico, algum outro caso? Não, Ok. As testemunhas do processo, as pessoas foram ouvidas lá na delegacia, posteriormente aqui em Juiz e hoje aqui. O senhor conhece essas pessoas? não conheço. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Alguma Não, não. inimizade? Não? O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimentos, teve acesso às provas dos autos? Só na citação, né, que chegou para mim. Ok. Então, diante da confirmação que o senhor deu de que vai ficar em silêncio por recomendação da defesa, eu dou por encerrado o interrogatório do senhor. Então, está encerrada a instrução. Então, vamos iniciar aqui a instrução em plenário. Vamos ouvir a vítima, dona Camila Coelho da Silva. Boa tarde, dona Camila. Boa tarde. Tudo bom com a senhora? Sim. Se a senhora se aproximar um pouco do microfone, tá? Pode puxar ele, né? A senhora foi indicada aqui na denúncia desse processo, que estamos em julgamento, como vítima. Por conta dessa situação, a senhora vai ser ouvida aqui sem prestar o compromisso legal, que é aquela situação que obriga em juízo uma pessoa a dizer a verdade sob pena de responder criminalmente por algum falso. Mas, embora sem esse compromisso legal, a senhora tem um compromisso aqui, pelo menos moral, de colaborar com a justiça dizendo só a verdade, certo? Sim. Pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, tá, dona Camila? Se aproximar, pode puxar o microfone, a base dele é solta. A senhora pode puxar ele mais perto se for preciso, tá? Ok. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, dona Camila. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Sim. A senhora não tem nenhum constrangimento em prestar seu depoimento na presença do réu? Não. Sente-se à vontade para isso? Sim. Certo. A senhora manteve relacionamento conjugal com o senhor Everton Castro Damasceno? Sim. Durante quanto tempo? 3 meses. Três, 3 anos, quer dizer. 3 anos? Teve filhos com ele? 2. Qual a idade dos seus filhos? 1 ano e 3 anos. Certo. A senhora pode nos contar como era esse relacionamento? Um relacionamento saudável ou um relacionamento com problemas? Mais ou menos.
que era mais como briga quando ele usava droga. Mas quando ele não estava usando, nós não tinha briga nenhuma. Entendi. A senhora presenciava ele usar drogas? Não, ele não usava na minha frente. E com os filhos, ele tratava bem os filhos? Sim, Ele trabalhava? sim. De quê? Era motoboy, entregador de gás. Motoboy, entregava gás? A senhora já teve algum problema na justiça? Teve que ir procurar a delegacia? Quando estava com ele? Sim. Sim, A senhora registrou ocorrências contra ele? sim. Por qual motivo? Foi agressão. Ele já agrediu a senhora antes? Sim. E isso aconteceu quantas vezes, mais ou menos? Umas duas. Tinha algum motivo? Não entendi. Tinha algum motivo para ele fazer isso? Era quando ele usava a droga que ele ficava meio perturbado, não sei dizer. Ele tinha ciúmes da senhora? Sim, E esses ciúmes eram ciúmes doentio, exagerado? exagerado. Exagerado? Ele acusava a senhora de fazer alguma coisa contra ele? Não chegava a acusar, mas do jeito que ele se comportava, sim. Certo. E ele controlava o que a senhora vestia? Não, Ele impedia a senhora de ir para algum lugar? não. Tinha ciúmes da senhora com outras pessoas, com amigas, por exemplo? Com amigas, não. Porque eu Entendi, nunca fui de muita amiga também. entendi. Essas brigas que a senhora teve com ele foram causadas por ciúmes? Não sei dizer exatamente porque ele tinha usado droga. Pra mim, ficava mais assim quando ele usava a droga mesmo. Entendi. A senhora se lembra quando esse fato aqui aconteceu? Não, De acordo com a denúncia aqui, aconteceu dia 30 de novembro de 2023. eu não lembro porque eu estava alcoolizada. A senhora estava embriagada? Sim, A senhora lembra do que aconteceu no dia? não. Só mais cedo, né, que teve audiência para que eu tinha tirado uma medida protetiva, mas na hora dos fatos eu não lembro nada. Entendi. A senhora está dizendo então que no dia que aconteceram os fatos, mais cedo a senhora teve uma audiência envolvendo também o senhor Everton, Sim. por alguma agressão que ele praticou com a senhora? Não, eu fui tirar uma medida protetiva que eu tinha colocado contra ele. Então tinha uma medida protetiva, a senhora foi lá na audiência com qual intenção? De tirar, Certo. No mesmo dia. sim. A senhora fez isso de livre e espontânea vontade ou foi ele que pediu para a senhora fazer? O que quis tirar? Entendi. A senhora chegou a ficar hospitalizada? A senhora disse que não lembra nada do dia, né? Mas a senhora ficou hospitalizada, a senhora sabe dizer? Sim, 9 dias. 9 dias hospitalizada. Teve que fazer cirurgia No braço. no braço? Teve que fazer drenagem? Uhum, Sim, sim, sim. certo. A senhora sabe, consegue explicar de que maneira a senhora foi agredida? A partir dos ferimentos que a senhora teve? A senhora ficou com machucados em que local do corpo? Eu fiquei só com uma cicatriz no peito, no joelho e no braço. Certo. A senhora sabe como essas cicatrizes foram causadas? Eu ouvi falar que foi por faca. Certo. Quem foi que te contou? Foi lá no hospital mesmo. O povo que tava lá no quarto me falou. E depois minha irmã falou quando foi me ver lá. A sua irmã estava no local? Não, E como ela soube? não falaram pra ela, mas eu não cheguei a perguntar pra ela quem tinha falado, comentado com ela. Certo. A senhora não se lembra e a senhora soube ainda que por terceiros Sim, o que que aconteceu? que eu tinha levado as facadas e que ele tinha sido preso. Quando eu Entendi. acordei que eu fiquei sabendo. Entendi. Atualmente a senhora ainda mantém relacionamento com ele? Não, Pretende reatar? no momento não. Entendi. As outras vezes que essas agressões ocorreram, o senhor Everton usou alguma faca, alguma arma para te machucar? Não,
A senhora conhece essas pessoas que estão aqui elencadas como testemunhas? Elisângela Souza Alves? Eu conheci elas no dia que aconteceu. Elas quem? As duas que estavam lá. A senhora sabe o nome delas? Não. E Natanael, a senhora conhece? É o dono da casa lá onde é que eu moro de aluguel. Entendi. Ele presenciou os fatos? Eu não sei, porque não estava muito. Depois dos acontecimentos, a senhora chegou a conversar com essas pessoas? Com o Não. seu Natanael, com a Elisângela, Helder e Aline? Tem tempo que eu levo as meninas para visitar lá ele, que é irmão dele. Entendi. Certo. E essas pessoas te procuraram, contaram o que aconteceu com a senhora? Não. Só um instante. A senhora deseja receber alguma indenização pelo mal que te foi causado? Não, eu só queria só uma pensão para minhas filhas, porque não estou conseguindo é, cuidar do direito delas, né? Às vezes paga falta um pensão. pacote de fralda. Não. Certo. Tá bom, dona Camila. A senhora disse que não se lembra do que aconteceu, já nos contou mais ou menos como era o relacionamento. Tem algo mais que a senhora queira dizer nesse momento? A senhora, como vítima, tem esse direito. O que é que a senhora espera desse julgamento? Não sei. Tenho nada a dizer. Tá certo, eu agradeço. Não tem mais perguntas. Espero que fique tudo bem contigo. Os advogados? Sim, Excelência. Boa tarde, dona Camila, tudo bem? Aqui, tudo bem? Tudo. Meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do seu Everton. Eu tenho só uma perguntinha para você. Você já narrou, tá, com muita propriedade tudo o que aconteceu aqui para o nosso promotor de justiça. E você deixou claro que de fato você não lembra, né, o que foi que aconteceu ali na hora daqueles fatos. E a minha pergunta para você é: voltando um momentinho antes, você consegue se lembrar? Eu sei que você não lembra ali do momento exato, né, que aconteceu, mas você consegue se lembrar do momento que você estava ali conversando com as testemunhas, ou como você chegou ali, ou você também não se recorda? Não me recordo. Certo. Sem mais, Camila, muito obrigada. Jurados, tem alguma pergunta? Os participantes são a vítima? Sim, excelente. Jurados concordam? Muito obrigado, dona Camila. Fique bem. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, nós vamos ouvir o senhor Helder Castro Damasceno, não é isso? Sim, Boa tarde, senhor Helder. boa tarde, Tudo bom com o senhor? tudo bom? Pedir se aproximar um pouco do microfone, por favor, e falar um pouco mais alto para ser bem ouvido, ok? O senhor foi chamado aqui como testemunha, o senhor é irmão do senhor Everton Sou sim. Castro, né, o acusado? É, Certo. Por conta desse parentesco, então, senhor Helder, o senhor vai ser ouvido aqui como informante. Então, não vai prestar o compromisso legal de falar só a verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso moral de aqui colaborar dizendo só a verdade, certo? certo. A palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, seu Helder. Boa tarde. Tudo bem? O senhor é irmão, então, do Everton, não é isso? Hum, No dia da prisão do Everton, o senhor estava presente? Não, Certo. O senhor sabe onde o Everton foi preso? não, O senhor não sabe? não sei. O senhor tomou conhecimento dos fatos? Não estava lá na hora. Certo. A pergunta é diferente. Se o senhor ficou sabendo, Fiquei sabendo no outro dia. quem te contou? Foi a minha prima. O que ela disse para o senhor? Ela falou que tinha acontecido o fato lá e tudo. Aí eu peguei, fui lá ver, né? Porque eu tinha duas sobrinhas pequenas lá, né? Para ver se tinha alguém com ela. Quando eu cheguei lá, já tinha acontecido. Sim, mas ela disse se o que aconteceu? Ah, não, Ela disse se o Everton agrediu alguém. não. Ela só falou que tinha acontecido lá
uma discussão lá e tudo, mas não sabia que tinha A discussão entre quem? dele mais a mulher, só. Com a Camila? É, E ela não falou que teve agressão? não falou nada, não. Certo. O senhor não estava no local. Não. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, senhor Helder. A defesa? Sem perguntas, Excelência. Jurados, tem alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, excelência. Jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Helder. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. O senhor tá. Então, senhor Natanael Carmo de Brito, não é Sim, isso? senhor. Boa tarde, senhor Natanael. Boa tarde, senhor. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, senhor. Ok. Senhor Natanael, o senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas? O acusado, o senhor Everton Castro Damasceno, ou a Ele é- vítima, dona Camila? Ele é filho do primo da minha mãe. Filho? Do primo da minha mãe. Primo segundo. Ok. Aqui, como testemunha, senhor Natanael, a obrigação do senhor falar a verdade, eu advito que se faltar aqui com a verdade, o senhor terá sanções penais, certo? É. Palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência, senhor Everton. Melhor dizendo, senhor Natanael. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor está me ouvindo? O senhor está me vendo? Aqui, senhor. Pois não, senhor. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. O senhor se lembra desse episódio aqui envolvendo o Everton? Não lembro, senhor, porque eu não estava presente, eu não presenciei nada, entendeu? Certo. Eu estava na casa da minha mãe, não vi a presença dele no lote, não vi nada, acordei só com os bombeiros e a polícia dentro do lote, mas não vi a presença dele, não presenciei nada. Entendi. Entendi. O senhor conhece o casal, Camila e Everton? Conheço. Sabe de alguma briga anterior dele? Não, o convívio deles era um convívio bom, entendeu? Ele Nunca teve Não, nunca problema? presenciei, não. Ele sempre trabalhou, sempre ajudou a esposa, sempre ajudou a cuidar das filhinhas dele, entendeu? Nunca chegou ao seu conhecimento nenhum episódio de Não, nunca desentendimento? presenciei, não, senhor. Porque eu trabalhava na marcenaria e sempre eu estava fazendo algumas montagens. Senhor Natanael, a pergunta é diferente. Não se o senhor presenciou, se chegou ao seu conhecimento, se alguém te contou de alguma briga do casal. Não. Ninguém me contou nada de briga entre o casal, não. Eles tinham um bom convívio, entendeu? Não sei a que ponto chegou essa situação. As testemunhas estiveram aqui, senhor Natanael, só para te explicar, e afirmaram que o senhor interveio, que o senhor jogou inclusive um pedaço de madeira para evitar. Não, elas devem estar me confundindo com alguém, doutor, porque eu estava na casa da minha mãe dormindo. Acordei de madrugada, estava o bombeiro e a polícia lá dentro. Eu nem a presença dele eu vi dentro do lote. O senhor vai insistir nessa versão? Oi? O senhor vai insistir nessa versão, então? Vou falar a verdade do que... Certo. Eu não posso falar o que eu não vi, né, doutor? Assim, eu já vou antecipar. Eu vou pedir para aquisitar o falso testemunho do senhor, porque o seu depoimento é totalmente diferente das demais testemunhas. Se o senhor disser isso novamente, eu vou encerrar as perguntas. Mas eu não posso falar o que eu não vi, doutor. Então, o senhor está dizendo que não usou um pedaço de madeira Não, para não usei preparar? de madeira, eu não vi nem a presença dele no lote, doutor. Tá certo. Então, muito obrigado. Os advogados de defesa? Sem perguntas, Excelência. Senhor Natanael, o senhor foi ouvido na delegacia para esse caso? Doutor, eu estava sob efeito de remédio. Eu tomo remédio para dormir. Quando eu cheguei na delegacia, eu tive que molhar o rosto. Eu não lembro, não sei nem o que eu conversei na delegacia. Eu desci 2 ruas acima lá de casa. Eu cheguei em casa, ainda tive que tomar um banho e dormir. Nem me recordo de nada. Certo. E em juízo, o senhor foi ouvido? Aqui? Fui ouvido, falei esse mesmo depoimento que eu estou falando aqui agora. Certo. O senhor tem certeza? Tenho certeza, esse mesmo depoimento do juiz, que foi pela videoconferência. Senhor Natanael, que eu estou colocando para o senhor, porque o Ministério Público afirmou que vai pedir para se perguntar aos jurados se o senhor cometeu o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho. Elas devem Só um estar me minutinho, confundindo com alguém. só um minutinho, eu entendo, só estou esclarecendo a Porque situação. eu não posso dizer uma coisa que eu não vi, uma coisa que Eu entendo, só estou esclarecendo. Sobre deixar eu terminar, eu depois Tudo eu bem. escuto o senhor. O crime de falso testemunho para produzir prova em processo criminal tem pena razoável, né? Então, assim, se o senhor de fato tem convicção de que foi isso que aconteceu, aí o senhor mantém. Mas se o senhor não tiver,
Seria interessante o senhor se retratar. e Não, mas eu usar- não vi nada, eu continuo nessa tese aí. Então, ok. Jurados, tem Eu alguma não vi pergunta? nada nem a presença dele em lugar nenhum. Jurados, tem alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Não, o Ministério Público já afirmou que não vai dispensar, não vai requisitar o falso. Ok, então eu vou pedir que o senhor retorne lá, senhor Natanael, e aguarde. Nós vamos ouvir a última testemunha, o senhor Helder Castro Damasceno. Vamos retomar aqui a sessão. Então vamos. Senhor Natanael Carmo de Brito, não é Sim, isso? senhor. Boa tarde novamente, senhor Boa tarde. Natanael. O senhor foi ouvido inicialmente na sessão e, após a oitiva do senhor, o Ministério Público pediu a inclusão de um quesito pelo possível cometimento de falso testemunho. Nós passaremos adiante aqui na fase do processo, né, para chegar à sentença, e conforme o Código determina, né, no artigo 345, no parágrafo 2º, ele afirma que o eventual crime de falso testemunho deixa de ser punível se a pessoa se retrata até o momento da sentença, né? O entendimento, a divergência, mas o entendimento dominante é de que a sentença, no caso do Tribunal do Júri, é a sentença de plenário. Então, por isso eu trouxe o senhor aqui novamente para questionar. Lembrando que o senhor está compromissado, o senhor prestou 3 depoimentos, basicamente. Há divergências entre eles, mas principalmente entre o judicial da primeira fase e o de hoje, há uma divergência, embora esses 2 últimos sejam caminho no mesmo sentido geral. Certo. Então, eu questiono o senhor mantém o depoimento que o senhor prestou hoje aqui, afirmando que porque nem. eu- Só um é- minutinho. Tô entendendo. Afirmando que nem mesmo chegou a ver o acusado depois do fato e não teria pego nenhum pedaço de madeira para fazer qualquer coisa? Não, senhor, não me lembro, eu não vi nada, senhor. Então, a pergunta, porque inicialmente o senhor disse que não viu. Não vi, Agora o senhor não. está dizendo que só não lembra? Não, mas eu não lembro de nada, porque eu não estava no momento do fato, entendeu? Eu não A estava. afirmação tava- não é Eu nem. estava na A casa da denúncia minha não mãe. fala que a participação do senhor seria. As testemunhas que aqui falaram sobre o senhor presente no local, elas não falam que o senhor estava no momento do fato. Diz que o senhor chegou, né, tipo, como para socorrer as pessoas e ali teria chegado com um pedaço de madeira. Quando aconteceu, quando eu saí da casa da minha mãe, eu não presenciei nada, não vi ninguém, eu só vi só socorrendo ela. E as 2 amigas minhas que estavam lá, Elisângela e a Aline, só. E o senhor não pegou nem um pedaço de madeira? Peguei, não cheguei nem Então, o a senhor ver. mantém o depoimento que o senhor prestou aqui hoje, Sim, senhor. né, sob pena de ser reconhecido que o senhor possa ter cometido crime de falso. E como eu disse mais cedo, é um crime que, por ser, na situação aqui, trazer alguma coisa para um processo criminal, ele tem até um aumento de pena. Então, o senhor está ciente disso e mantém a Eu afirmação. não posso falar o que eu não vi, né, senhor? Exatamente. Eu só estou colocando para o senhor as possibilidades, ok? Aí, no caso, o que é falso testemunho? É. Uhum. O falso testemunho tem pena entre 1 e 3 anos e, por conta dessa causa de aumento, ele pode se aumentar de 1/6 a 1/3, né? Então, só para o senhor ficar sabendo, né? Aí as contas é o senhor quem Aí, no faz, caso, quanto que é a sentença? não é?
A conta somando eu não fiz, eu só estou afirmando que da mínima de 1 ano se aumenta 1/6, né? Se aumenta 1/6 a 1/3 e da máxima a mesma situação é possível. Aí é o juiz que, eventualmente, se for o caso, se os jurados reconhecerem a situação. Pode ser também que os jurados entendam que não é o caso. Mas então o senhor mantém, né? Por hora, vamos ficar aqui, ok? Então, obrigado. E na situação, então agora eu vou dispensá-lo, né, doutor? A escolta. Então, em relação ao seu. Então, boa tarde, agente de polícia Cristiano Silva Ramos. Boa tarde, excelência. Tudo bom com o senhor, gente? Tudo Cristiano? bem. Ótimo. O senhor foi, então, chamado aqui como testemunha. O senhor não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Certo. Como agente de polícia está acostumado depois de juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Agente Cristiano, boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vindo. doutor. Tudo bem. Agente Cristiano, o senhor se recorda deste caso? Sim. Foi o senhor que efetuou a prisão do acusado? Sim. O senhor pode nos contar como foi? Eu estava de plantão no dia, assumi o plantão por volta das 8 horas da manhã, quando tomei conhecimento do caso. Então chamei o agente Admon, fizemos algumas diligências, porque eu já conhecia o autor. Tivemos algumas informações e passamos a diligenciar. Até que por volta das 10 horas, recebemos informação de que o autor poderia estar na casa do irmão dele. Então nos deslocamos para lá, quando recebemos um telefonema da equipe do plantão, do chefe da equipe do plantão, informando que um policial militar estava de folga, passando em determinado local, viu uma faca no chão, e então esta poderia ser a faca utilizada no crime. Por coincidência, era próxima à casa do irmão do autor. Chegamos ao local, fizemos a apreensão do objeto, colocamos na viatura e deslocamos até a casa do Everson, que é a casa do irmão do autor. Adentramos a casa, fomos recepcionados pelo Everson e ele informou que o irmão dele, o Everton, estaria no fundo da casa, na parte de trás. Fomos até lá, o Everton estava de pé conversando com uma pessoa, acho que seria o filho dele. E então me aproximei e ele já foi falando que teria feito uma loucura, teria feito uma doideira e que fez porque estava sob efeito de álcool e droga. Fiz o algemamento dele, de voz de prisão, conduzimos ele até a DP. Estava na DP, o doutor Marcelo, delegado do caso, no dia, pediu que fôssemos até o local para a condução de uma testemunha. A condução chamava Natanael. Chegamos lá, ele estava lá, foi cientificado do que estava acontecendo. Solicitei a ele que nos acompanhasse. Ele adentrou na viatura e no caminho ele comentou que teria presenciado o que teria acontecido lá e detalhou que teve uma confusão. Quando ele ouviu uma confusão e ele estava no banheiro, quando saiu, ele viu o Everton esfaqueando a Camila e utilizou de um pedaço de madeira para afastar Everton de Camila. Nesse momento, o Everton fugiu do local, levando com ele a faca. Então ele foi apresentado até o delegado e foi ouvido formalmente por ele.
Então foi isso, doutor. Se o senhor quiser. Perfeito. O senhor mencionou que já conhecia o autor Sim. de outras ocorrências, de outras situações análogas, diferentes. Por que o senhor já conhecia? De outras ocorrências. O Everton, ele já tem passagens por tráfico de drogas, por, salvo engano, roubo, e sempre teve histórico de uso de drogas ilícitas. Certo. O senhor também apurou se ele já tinha passagens por violência doméstica contra Camila ou outras mulheres? Somente no dia dos fatos, né, que eu tomei conhecimento da ocorrência que ele tinha anteriormente, das ocorrências que ele tinha anteriormente com relação ao crime de violência doméstica. Perfeito. O senhor se lembra da versão que ele deu, se ele admitia? Sim, ele admitiu no momento que teria feito aquilo, esfaqueado a Camila porque estava sob efeito de álcool. Entendi. O senhor lembra o horário que o senhor efetuou a prisão dele? Por volta das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E o fato tinha acontecido na madrugada. Na madrugada, entre 2 e 3 horas, nós assumimos o plantão por volta de 8 horas, quando iniciamos as diligências, mas somente às 10 nós conseguimos efetuar a prisão. Entendi, mas ele não trouxe mais nenhuma justificativa, a não ser o uso da droga e da bebida, segundo ele. Sim, foi somente isso. Certo. Tá ok, eu estou satisfeito. Muito obrigado. A defesa. Doutor Cristiano, boa tarde. Boa tarde, doutora. Meu nome é Tailândia, faço parte aqui da defesa do senhor Everton. No momento da prisão do senhor Everton, ele resistiu à prisão? Ele estava tranquilo? Ele causou algum tipo de transtorno? Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, Certo. mas ele não estava tranquilo. Ele estava como alguém que tivesse feito o que fez, né? Mas tranquilo não. Agitado? Seria o que o senhor queria. Seria o que o senhor quer falar? Não é agitado. Ele estava assumindo que teria feito uma loucura e dizendo que fez porque estava sob efeito de álcool. Certo. Nesse momento só se encontrava ele e o irmão dele na casa ou tinha algum tipo de advogado? Não entendi a pergunta, doutora. No momento da prisão dele, no momento que o senhor chegou lá, na casa estava o Everton e o irmão dele, proprietário da casa, ou além deles dois, existia ali a presença de algum advogado? Não. Ele estava em fuga. Quando nós entramos na casa, após recebemos a informação de que ele estaria lá. O irmão dele estava na frente e informou que ele estava na parte de trás. Quando nós entramos, estava somente ele e uma outra pessoa que eu acredito que seja o filho dele. Certo, dentro da casa, né? O senhor falou que já conhecia o Everton, certo? Sim, Das outras vezes, né, que o senhor, pelo fato de o senhor já o conhecer, o senhor já sabia da existência desse endereço do irmão dele ou não? sim. Já sabia, né? Certo. Em algum momento, em outro momento, aliás, o senhor chegou a pegá-lo na casa do irmão dele ou só nesse dia dos fatos? Eu nunca investiguei nenhum crime do Everton, mas eu tinha conhecimento dos crimes dele. Mas quando ele foi preso na casa dele, ali morava o irmão, mas aquela casa já era da família dele. Ali morou a mãe dele, o Já era um endereço tio, conhecido, já era um certo? endereço conhecido, sim. Sem mais, doutor Cristiano, muito obrigada. Gente, Cristiano, o senhor Everton foi ouvido na delegacia, foi interrogado na delegacia? Sim, pelo doutor Marcelo, sim. Doutor Marcelo, só acompanhou esse ato? Não. Não? Ok. Jurados, tem alguma outra pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, senhor. Jurados concordam? Muito obrigado, agente Cristiano, por estar dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós vamos ouvir a
Então vamos ouvir agora o delegado de polícia, Marcelo Gaia da Silva. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Excelência. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. O senhor foi então chamado aqui como testemunha, o senhor não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Sim, senhor. Como delegado de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Perfeitamente. Ok. Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, o senhor se recorda deste caso aqui, envolvendo o Everton e a Camila? Sim, senhor. Inicialmente, boa tarde a todos os presentes. Fui o responsável aí pela Lava Jato de prisão em flagrante, né? O senhor Everton aí, ele foi preso poucas horas depois do cometimento dos fatos, né? No dia dos fatos aí foi ouvido aí testemunhas oculares, né? Que narraram para gente, para mim, a situação, né? A sua prisão foi efetuada aí pelo agente Cristiano, né? O seu Everton foi preso na casa do irmão, como disse, poucas horas depois do cometimento do fato, né? E ouvindo as testemunhas lá, né? Narraram para mim que o autor e a vítima estavam na residência e no mesmo lote tinha outra casa onde estava outro rapaz e duas moças, o seu Natanael, se não me engano o nome que é até o responsável pela casa que eles moravam de aluguel, estavam lá confraternizando, né? E de repente a senhora Camila, a vítima aí, juntamente com o Everton, estavam ali também reunido ao grupo. Em dado momento lá, o senhor Everton, motivado aí por um possível ciúmes aí de um cidadão que estava lá, se não me engano, acho que era até amigo do senhor Natanael, pegou o celular dela, né, e de imediato já passou a desferir vários golpes de faca, né, atingindo aí na região abdômen, braço, pescoço, salvo engano, em torno de 5 ou 6 foi esfaqueado aí, né, e nesse momento o senhor Natanael pegou um pedaço de madeira e atingiu o senhor Everton, né, segundo ele aí, a própria vítima também posteriormente ouvida por mim na delegacia, que se não fosse a intervenção dele, ela teria sido morta por ele. Perfeito. O senhor conseguiu apurar o passado desse casal, se eles tinham outros problemas de violência doméstica? Inclusive, Excelência, segundo a vítima, ela tinha pedido a revogação da medida protetiva nesse dia. Né, No dia dos fatos. No dia dos fatos. E ela já, narrado por ela já tinha sido agredida várias vezes, por ele fisicamente, inclusive com fatos, até com garrafas, né? Tá? Mas acabavam reatando o relacionamento, né? E nesse dia, ela tinha pedido a revogação das medidas protetivas e aconteceu esses fatos. Perfeito. O senhor se lembra de ter conversado com o senhor Everton? Sim, senhor. O senhor lembra a versão que ele deu? Então, na delegacia, ele narrou para a gente que teve uma discussão lá com o Natanael, mas Natanael, outro rapaz, não me recordo agora, que não se lembra de ter esfaqueado a esposa, né, que passou na frente, não se recorda de nada, né, que ele pegou e esfaqueou, mas não se recorda muito por que fez isso. Perfeito. Doutor Marcelo, eu agradeço a sua colaboração, não tenho mais perguntas por hoje. Muito obrigado. À disposição, Excelência. A defesa? Doutor Marcelo, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Bem, meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do seu Everton. O senhor se recorda se no momento da prisão o seu Everton causou algum tipo de transtorno ali? Doutora, a prisão aí foi efetuada pelo agente Cristiano, né? Certo. Eu não participei da prisão, mas eu não me recordo se teve alguma resistência da prisão dele. Inclusive, a prisão dele foi efetuada na casa do irmão dele, salvo me engano, o seu Helder. Não me recordo se teve alguma resistência da prisão dele. Certo. Sem mais, doutor Marcelo, muito obrigada. Nada à disposição. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam na testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, então, doutor Marcelo. Muito obrigado, um abraço, até uma próxima À oportunidade. disposição, Excelência. Então, senhora Aline Alves Durães, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com a senhora, dona Aline? Tudo bem. Que bom. Dona Aline, a senhora foi chamada, então, aqui como testemunha nesse processo. A senhora não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, o acusado ou a vítima? Não, Certo. Tem algum interesse particular no processo? não.
Certo. Então, aqui como testemunha, a senhora vai ser ouvida sem prestar o compromisso legal? Não, é porque, na verdade, eu verificando pela denúncia, ela é vítima também, né, senhora? Então, Sim, sim. na verdade, a senhora consta aqui como testemunha, mas na denúncia, com aditamento, a senhora passou a ser vítima Sim. da situação. Então, por isso, a senhora vai ser ouvida sem prestar um compromisso legal, mas Ok. com obrigação moral, pelo menos, de colaborar com a justiça, dizendo a verdade sobre o que souber, certo? Sim. Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Aline, boa Tá? tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Aline, a senhora conhece a Camila Conheci no dia dos fatos. só no dia dos fatos? Sim. E o acusado também? Sim. Antes não tinha visto a Camila em nenhum momento? Tinha contato com eles, não. Já tinha ouvido falar do relacionamento dos dois? Ser Já. problemático? Já. O que as pessoas diziam para a senhora? Eu fiquei sabendo que que eles tinham brigas e que tinha ocorrido uma tentativa anterior a esse dia que ocorreu. Ele já tinha tentado agredi-la já com a arma branca Entendi. anteriormente. Uma tentativa que a senhora fala tentativa de homicídio? Isso. A senhora sabe dizer quem te contou isso? É, assim, foi no meio da situação do dia que eu fiquei sabendo. Ah, entendi. Foi a própria vítima que te E falou? assim, no dia que eu conheci a Camila, ela já tinha me relatado que no mesmo dia ela tinha livrado ele, que eles tinham tido 11 horas da manhã, eles tinham tido uma audiência e ela tinha liberado ele, Entendi. escondendo os fatos, não sei como é que foi a audiência, Certo. sobre essa tentativa. Entendi. A senhora lembra quem estava lá com a senhora nesse dia, além da vítima? Sim, estávamos eu, o Natanael, a Elisângela, ela E o Everton. e o Everton. Mas o Everton estava com Só que, vocês? porém, no, no local da moradia ali, são 3 casas, creio eu. A Camila, mas o Everton morava numa casa ao lado. Nós estávamos num barraco ali socializando. E tava eu, a Elisângela, o Natanael. Aí chegou a Camila, ficou socializando eu, a Elisângela e a Camila. Ah, então o Nós Everton não 3. estava socializando com Só que você. aí o Everton, ele vinha, conversava um pouco e voltava lá para dentro da casa, ficava nesse trajeto, nesse movimento. Entendi. A senhora lembra sobre o que vocês conversavam? Eu, até então, a princípio, ela tinha relatado desse acontecido. Nós estávamos ali convivendo, nós 3, estávamos conversando coisas aleatórias até então. Só que o Everton, marido dela, estava meio que desconfortável, eles tinham umas discussões, ele ia, brigava com ela, eles discutiam, ele voltava para dentro da casa, ela se mantinha ali conversando com a gente. E, e foi isso, até acontecer Entendi. Ela o também se ato. queixava com vocês sobre o relacionamento, Sim, reclamava, sim, sim, porque foi, a senhora disse que tomou conhecimento, inclusive, da audiência, né? sim, sim, sim. Inclusive, ela, quando eles brigavam, ela falava para ele ficar quieto, que ele só estava livre da cadeia porque não tinha sido preso naquele dia, porque ela que livrou ele da cadeia. E eu acho que isso foi piorando um pouco a situação dos dois ali. Certo. Ele escutava essa conversa? Ela falava diretamente para ele. Entendi. Mas e a conversa de vocês? Ele ouvia Ou não? enquanto ela se queixava dele? Sim, escutávamos. Entendi. E em algum momento ele xingou ela, ameaçou? Assim, verbalmente, eu vi a atitude dele mais deles discutindo por causa disso. Dele não ter sido preso, dele agredir ela. Vocês faziam uso de bebida alcoólica? Sim. Certo. E aí, sobre a agressão, como que se deu? E a agressão foi num determinado momento que ela estava no celular colocando música para eu e Elisângela escutar. No celular dela, ela estava sentada na entrada do barraco, encostada, eu e Elisângela mais afastada. Ele chegou e pediu para colocar. Ele falou: não, agora é minha vez de colocar música no celular. Tomou o celular da mão dela. Tomou, Aham, tomou o celular da mão não dela. pediu. Ela estava sentada e ele estava em pé. Ele ligou pro irmão, Com o celular que ele tomou? com o celular dela.
falou assim, falou pro irmão que era para ele ir lá, que nesse dia ele ia ser preso em flagrante. No momento, já automaticamente, nisso, o Natanael estava no banheiro, ele não estava presente. Aí eu estava sentada no colchão, assim, encostada na parede, e a Elisângela em pé. Nisso, ele já automaticamente já tirou a arma branca e começou a dar golpes nela. A Elisângela conseguiu correr pro banheiro e eu não consegui me levantar. Entendi. E a senhora foi surpreendida? Foi. Mas a Quando eu senhora... consegui me levantar, ele já tinha golpeado ela, que eu vi assim, que eu fiquei em pânico, que eu não consegui correr. Ele estava com a faca e o Natanael, nisso, saiu do banheiro e pegou que ele é marceneiro, um pedaço de madeira, Sim. que ele saiu correndo. Certo. A vítima também estava sentada? A vítima estava sentada. Nesse momento, ela caiu de bruços quando eu consegui me levantar. Caiu de bruços. Certo. Ele também consta aqui nos autos que ele teria tentado te... Sim. Quando eu consegui. Encostou a faca na senhora. Sim. Quando eu levantei, que eu estava sentada num colchão. Quando eu levantei em pé, ele já estava com a faca quase na minha barriga para me atingir. Ele chegou a dizer, agora é sua vez, alguma coisa assim? Eu vou Ele matar não, vocês. assim, quando eu vi, ele chegou, o Natanael, porque é um negócio muito pequeno, o Natanael pegou a madeira e tacou. Aí ele partiu pro Natanael. E aí, Natanael, agora vamos resolver. E aí, primo, vamos resolver agora. Entendi. Ele disse que ia te matar também? Não, ele não chegou a proferir palavras. Ah, Nem tá. na hora que ele estava esfaqueando a Camila, ele não proferiu nenhuma palavra Entendi. Então não teve uma ameaça verbal, verbal, só foi atitude mesmo. certo? Ele encostou a faca na senhora? Ele chegou e me apontou a faca. Encostou na sua pele? Não, na minha barriga. Encostou na sua barriga? Quando eu consegui levantar, ele já estava na minha frente com a faca, em cima de mim. Entendi. E não disse nada. Eu acredito que ali foi o livramento de Deus, não era a minha ordem mesmo. Certo. E aí o Natanael aparece, a senhora Sim. disse. O Natanael saiu do banheiro e pegou uma madeira que tinha num outro cômodozinho e tacou no chão, que foi a hora que ele correu. Entendi. Alguém usou alguma garrafa para se defender também? Só que nisso tinha umas garrafas de bebida, como o ambiente era muito aberto, eu fiquei com medo dele voltar de novo. Eu falei para minha colega Elisângela que a gente não tinha nenhuma defesa se ele voltasse de novo para a gente se defender com as garrafas. Entendi. E falei para ela ligar para a polícia militar, que eu ia ligar para os bombeiros, que foi eu consegui falar com os bombeiros, que foi onde socorreu a Camila. Perfeito. E os bombeiros chegaram lá primeiro do que a polícia. Sim. A senhora foi com a Camila para o hospital? Não, Depois dos fatos, a senhora conseguiu contato com a Camila? Conversaram? depois eu encontrei com ela só mais uma vez, Entendi. somente. Muito tempo depois? Não, logo depois, um tempo depois. Certo. Agora tem muito tempo que eu não a vejo. Perfeito. Deixa eu ver se tem algo mais. Ok, dona Aline, eu agradeço. Não tenho mais perguntas. Espero que tudo fique bem contigo. Ok, obrigada. Os advogados de defesa? Sim, excelência. Dona Aline, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do Everton. Eu tenho só mais duas perguntinhas. Em algum momento, naquela noite, o Everton chegou a ter algum tipo de conversa com a senhora? Não, Não, né? comigo especificamente não. É certo. A senhora não o conhecia antes. Não, Certo. A roupa que a senhora estava no dia, ela ficou coberta de sangue? não, Alguma coisa do tipo? não. A senhora chegou a narrar na delegacia que ele tentou, de alguma forma, encostar a faca na barriga da senhora? No dia com o delegado eu não narrei, Certo, só na audiência online. certo. Eu agradeço, sem mais. Obrigada, dona Aline. Obrigada. Dona Aline, só para esclarecer o ponto. A senhora falou que ele não disse nada, então, em relação à senhora. Não, Não xingou, não Não. ameaçou de fazer Não. qualquer coisa. não. Ok. Os jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a vítima? Sim, excelente. Os jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Aline. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Tudo de Obrigada. bom para a senhora.
Então, senhora Elisângela Souza Alves, não é isso? Sim. Boa tarde, dona Elisângela. Boa tarde. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Dona Elisângela, a senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, O acusado, o Everton, nem com a Camila? não, Certo. Tem algum interesse particular nesse processo? não. Ok. Então, como testemunha aqui, a obrigação da senhora falar a verdade, eu tenho que adverti-la que se for comprovado algum falso depoimento, a senhora terá sanções penais. A senhora se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, excelência, dona Elisângela. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. A senhora está bem? Tô bem. Que bom, dona Elisângela. Vamos tratar mais uma vez desse caso aqui. A senhora já participou da audiência de instrução, né? Uhum. Eu queria que a senhora, na medida do possível, trouxesse para todos nós, principalmente para os jurados, né, as informações que a senhora ainda tem armazenadas na memória sobre o episódio que envolveu o seu Everton e a dona Camila. Então, Eu posso te queria- ajudar. A senhora conhece o casal? não, eu não conheço, eu conheço, assim, eu já morei próximo a ele, né, numa Certo. outra ocasião da minha vida, mas eu não tinha nenhum contato com ele. A Camila, eu já conheci ela de muito tempo, mas a gente também não tinha amizade, tinha Certo. conhecimento, Certo, né? certo. Então, naquela noite, nós fomos ao encontro, eu e a minha outra colega, né? Ao encontro da Camila, onde ela teria participado de uma audiência mais cedo, né? Já a respeito das coisas que ele fazia com ela, das agressões físicas que ele tinha com ela. A senhora tinha conhecimento dessas agressões? Não, a gente ouvia falar, todo mundo sabia, né? Que ele batia muito nela, que ele já tinha tentado matar ela e tudo. Então, isso era uma coisa, né? A senhora sabia disso pelos vizinhos? A gente sabia pelo círculo de amizade mesmo, né? Que as pessoas Entendi. comentavam, pessoas que frequentavam a casa, né? O próprio pai de criação dela, que a gente, né? Quando encontrava uma prima, uma amiga, todo mundo A comentava. senhora "Ah, chegava a vê-la fulano." machucada? Não, eu nunca cheguei a ver, né? Eu só Entendi. presenciei naquele dia mesmo. Certo, mas os comentários eram que ele já tinha tentado, inclusive, matá-la. Já tinha tentado matar ela. Triste. E no dia dos fatos, a senhora estava com eles? No dia dos fatos, eu estava sentada ao lado dela, quando ele golpeou ela, do Certo. lado dela. Pode contar o contexto, como que começou? Então, nós chegamos, né? Eles estavam um casal com mais um amigo deles, né? Conversando e tudo. Em alguma a gente não, né? Ficou mais porque ele sempre, né? Não foi muito assim. E aí ela veio algumas vezes na gente, acendeu um cigarro e tudo, e ele já começou a achar ruim por causa disso aí, né? Nós chamamos ele, conversamos, que é isso, não sei o quê, nós somos mulheres aqui, não tem ninguém para você, né? Ter ciúmes ou qualquer coisa que seja e Ele tudo. demonstrava ciúmes? Não, ele demonstrava assim, incomodado dela estar perto conversando com a gente. Acho que ele tinha medo da gente influenciar ela de alguma forma a sair daquela situação, porque realmente foi o que a gente foi, conversar com ela, né? Entendi. E aí ele muito incomodado, depois ele viu que não ia ter jeito, que ela ia ficar com a gente, depois que esse outro rapaz foi embora, que estava conversando com eles. E aí todo mundo começou a conversar, ela com o celular da filha dela, né? E eu ensinando ela a mexer no TikTok, essas coisas, porque até então ela não tem telefone, né? Então, e ele começou, ele ia, vinha, falava alguma coisa assim, a gente também não começou a dar muita moral para ele não, sabe? Sim. Muita importância, porque até a gente mesmo não achava que ele tivesse coragem de fazer, né? A Entendi. gente nunca tinha visto, a gente sabia, mas nunca tinha visto. Você estava ingerindo bebida alcoólica? Estávamos. Certo. Aí ela começou a mexer no celular, a gente começou a colocar música, todo mundo brincando, conversando, até então, eu, ela e a Aline, né? Ele vinha, falava alguma coisa com ela, saía, e a gente bebendo, brincando, conversando, como se nada tivesse acontecido. Numa certa ocasião que ele veio, ele pediu para colocar uma música no celular, Sim. sabe? E aí ela falou assim, quando eu terminar de tocar minha música, e ele foi tentar tomar o celular da mão dela. E ela falou que não, porque o celular era da filha dela. Aí foi onde os dois começaram a discutir. Ela começou a jogar na cara dele que não deveria ter tirado, né? Que ele não ia parar de fazer e tudo. Mas até então a gente ficou normal, não achou, né? E ele saiu, voltou, continuou a questão do celular e tudo. Aí eu já fiquei meio apreensiva por saber que ele agredia ela, né? Eu fiquei com medo Entendi. dele bater. Certo. E aí eles simplesmente começaram a discutir por causa disso. A discussão ficou incessantemente um relance que eu olhei, ele já estava golpeando ela. Só que nos primeiros instantes eu achei que ele estava batendo. Foi quando eu comecei a gritar, quando eu vi o cabo da faca.
Entendi. Que ele já estava golpeando. Ele já estava com a faca já na cintura. Acho que ele já tinha premeditado aquilo tudo, porque ele antes, um pouquinho antes da situação dele golpear ela, ele começou a ligar para o irmão na nossa frente e falar que poderia chamar a polícia, porque ele ia acabar com a vida dele aquele dia e com a dela. E ela Entendeu? estava Ele ouvindo fez isso? uma ligação para o irmão. Aí a hora que ela falou, olha aí, o que que ele está falando tudo. E a gente perguntando para ele, o que que foi, o que que está acontecendo e tudo. E ele ligou para o irmão dele, falou que poderia chamar a polícia. Só que até então a gente não achou que ele iria golpear ela. Certo. Quando ela foi golpeada, ela estava sentada? Ela Como que estava sentada estava? do meu lado, Estava sentada. num batentezinho assim, ó. Ela não Eles tinha estavam em como se pé? defender. Ele estava em pé. Na sua percepção, ela foi surpreendida? Foi. A senhora também foi? Todos nós. Entendi. A senhora disse que aconselhava a Camila para ela buscar, né, romper esse relacionamento que era abusivo, que, pelo que tudo indica. Ela se queixava do relacionamento que tinha Ela se queixava de quando ele naquele batia nela. momento. Naquela hora, nessa conversa, ela estava reclamando do relacionamento. Sim. O que que ela dizia? A senhora consegue lembrar? Não, ela falava justamente isso pra gente, que estava arrependida, porque nessa audiência de mais cedo já tinha sido uma outra ocasião que ele quase tinha matado ela. Entendi. Entendeu? E a preocupação da gente foi dar conselho a respeito das crianças, né? Tanto que quando ele golpeou ela, as crianças estavam todas dormindo, uma na rede. Entendi. Entendeu? Então ela estava assim, bem apreensiva, arrependida, mas com medo. Ela tinha medo. A filha dela estava lá? As filhas As todas. filhas dela estavam naquele ambiente? Não no ambiente que ele esfaqueou, mas do lado na rede. Entendi. Na rede. Na rede, dormindo na rede, a bebezinha. Sim, e ela ao lado da rede. Não, a rede assim, do lado. Aí ela estava sentada num lugar assim, a rede ficava num batente assim, mais. Entendeu? Só um instante. Certo. E ele ouvia essa conversa? Ou não? A senhora acredita que ele ouvia essa conversa? Nossa, e a gente não estava falando assim alto que ele pudesse escutar. A gente estava conversando assim mais baixinho com ela, né? E ele saía e voltava, saía e voltava, mas ele tava se mostrando incomodado realmente que ela estava conversando com a gente. Entendi. Perfeito. E a senhora consegue dar nome para as pessoas que estavam lá? Estava a senhora, Camila, a senhora mencionou outra pessoa do sexo masculino, Não, né? essa outra pessoa de quando eu cheguei, um rapaz moreno, eu não recordo o nome dele, Certo. entendeu? E a outra pessoa? A outra pessoa é a Aline, que é a minha Sim, amiga que estava comigo, né? Que sim, a gente foi até lá. E o Tael também esteve alguns momentos com a gente, certo. entendeu? No momento das Dos golpes. agressões, dos golpes. Ele não estava. Perfeito. No momento dos golpes estava a senhora, Camila E a Aline, e a só Aline. nós três. Certo. A senhora sofreu alguma ameaça da parte do seu Everton? Não, eu na hora que que ele golpeou ela, que eu percebi mesmo que era, né? Eu levantei, tive aquele surto assim, corri, a gente estava num lugar que ou você corria para fora, se você corresse para dentro, você não tinha como sair mais, né? Ele tipo acuou a gente. Quando ele terminou de dar as facadas, como a Aline entrou em choque, ela não dava conta de levantar, quando ela, né, percebeu a situação que ela levantou, ele foi para golpear a Aline. Ele foi para golpear a Aline. E a A senhora intenção presenciou dele tudo era isso? golpear tudo, da onde eu estava, eu tinha a visão que ele, só que eu só sabia gritar, gritar, gritar. Aí foi que a Aline teve uma reação com a garrafa, né? E a gente também, acho que ele também assustou, que gritou. O Tael veio com um pedaço de madeira, foi onde jogou nele, foi a hora que ele correu. Ah, entendi. Então, Mas a intenção dele era golpear eu e a Aline também. esse Tael é o Natanael. É, o O Natanael. Natanael, então, se aproxima com um pedaço de madeira. É, ele achou um pedaço de madeira na hora da gritaria, né? E a Camila já estava caída já. A senhora usou uma garrafa, foi isso? Nós achamos uma garrafa lá. Então, Até uma garrafa de para-tudo. Quando o bombeiro chegou, eu estava com a garrafa na mão. entendi. Que a Aline falou, agora se ele vir para cima, a gente quebra a garrafa e vai para cima dele também. Era a única defesa que a gente não tinha como a gente sair. Certo. E aí, quando o Tael chega, ele corre. É, ele achou um pedaço de madeira, jogou nele. Acertou nele? Não, jogou, não acertou, porque ele Entendi. correu, né? Só que como o lote era muito grande e escuro, a gente não sabia se ele tinha se escondido, se ele tinha... Foi quando a Entendi. gente começou a ligar para o socorro e para a polícia. Perfeito. Então, a senhora viu também ele tentando, de alguma forma, ou ameaçando, né, a dona Aline. Eu vi ele indo para cima da Aline com a faca. Certo. Entendi. E a dona Camila, ela desfaleceu, desmaiou? Sim, desmaiou. Desmaiou Ela no ficou deitada local. de bruço. Ela, a percepção da gente era que ela estava morta.
Muito ensanguentada? Muito sangue, ela fazia aquele roncado assim, sabe? Parecia que foi quando nós entramos em desespero total. Foi a cena muito, Entendi. muito feia. Certo. De lá para cá, a senhora teve contato com ela, com a dona Camila? Eu não visitei a Camila no hospital, né? Não passei um tempo sem vê-la. Depois eu vi ela muito rapidamente, assim, e fui ver ela hoje, aqui. Entendi. E a dona Aline? É a dona o quê? Aline, A Aline, eu tive contato com ela no dia da outra, né? audiência? Da outra audiência. E a gente se falou pelo telefone antes de ontem, que ela queria saber se eu também tinha sido intimada, porque ela não estava ficando aqui, porque ela não é daqui, né? Sim, E a gente não se viu mais. perfeito. Tem algo mais que a senhora gostaria de colaborar? Não, acho que o Informações? essencial é isso mesmo, sabe? Ela não tinha a mínima defesa, a gente também não tinha, entendeu? E ele parecia que estava com tudo arquitetado na mente dele para fazer aquilo aquele dia com ela, independente se a gente estivesse ali ou não. Perfeito. Ok, muito obrigado, dona Lisângela. Espero que tudo fique bem com a senhora. Sem Obrigada. mais. Eu que agradeço. A defesa? Dona Elisângela, boa tarde, tudo Tá, bem? tudo bem. Eu sou a doutora Tailândia, faço parte aqui da defesa do seu Everton. Eu tenho só algumas perguntas, só para poder esclarecer esses fatos. A senhora consegue se recordar? Se não conseguir, está tudo bem também, tá? A senhora consegue se recordar quanto tempo vocês ficaram ali conversando, a senhora, a Aline, a Camila, até de fato o fato ocorrer? 10, 5 minutos, na percepção da senhora, claro. Não, o tempo que a gente conversou, Aham, até não, ocorrer o ela já estava lá com a gente há algum tempo. Até os golpes que ele deu nela de faca já tinha um tempo que ela estava lá com a gente. Já tinha um tempo, né? Agora, do tempo da discussão para os golpes foi muito rápido. Certo. Vocês estavam consumindo bebidas alcoólicas e algum tipo de entorpecentes? Bebida alcoólica, sim, entorpecente, Ninguém, né? não. Certo. A senhora, então, não chegou a sofrer nenhum tipo de ameaça por parte do seu Everton? Eu não. Eu corri na hora. E quando eu levantei para correr, ele ainda estava golpeando a Camila. Certo. No momento em que vocês presenciaram, né? Vocês ouviram o seu Everton ligando para o irmão dele e narrando, né? Pedindo para que chamasse a polícia, foi isso? Que possivelmente iria ocorrer ali um crime, é isso? Não, ele ligou para o irmão dele falando que pudesse chamar a polícia, que ele ia acabar com a vida dele naquele dia, com a vida da Camila. Que ele ia acabar com a vida dele e com a vida da Camila. Naquele momento ali, vocês perceberam o perigo ou não? Não, naquele momento ela percebeu o perigo. Eu, como nunca tinha presenciado ele bater ou fazer alguma coisa com ela, fiquei perguntando assim, o porquê dele mandar chamar a polícia, até eu entender que ele já estava com a faca na cintura. Certo, mas no momento, então, a senhora não temeu. Não. Certo. Só mais um minutinho. Eu tenho só uma pergunta aqui da colega. No momento em que o Natanael ele aparece ali naquela cena, ele tenta golpear o Everton com a madeira? A senhora chegou a presenciar? Não, ele não tenta golpear. Ele só Everton pegou a estava madeira. tentando golpear, aí ele ia golpear a Aline, foi a hora que o Tael jogou a madeira para ele correr. Ah, tá, jogou de longe. Aham, jogou da onde ele estava, um pedaço de madeira bem grande, foi a hora que ele correu. Certo, Ninguém tentou nada contra ele. certo. Após isso, ele some, né? Ele Após corre, isso, ele vocês corre. não visualizam. Alguém chegou a correr atrás dele? Não. Não. A gente não tinha nem reação.
Certo, A gente não queria sair nem da onde a gente estava, porque a gente tinha medo. certo. A senhora narrou aqui que a filha dele estava deitada na rede, né? Próximo. Desde o início que ela já estava ali? Antes de vocês chamarem eles para Não, fica tudo bem perto. casa? Fica tudo bem perto da onde a gente estava. Tanto da onde a filha dele estava deitada, a casa deles é do lado da onde a gente estava bebendo. Certo. A gente tinha o visual da filha dele na rede. Entendi. Dona Elisângela, a defesa agradece, muito obrigada. Obrigada. Elisângela, só esclarecer aqui um ponto. A senhora chegou, o acusado chegou a xingar a senhora em algum momento lá? Não, a mim não. Não. E ele chegou em algum momento a ameaçar, dizendo que iria matar a senhora ou também aquela outra senhora que estava, Dona Aline? Não, ele não chegou a dizer que ia, mas ele fez sinal de vir para cima da gente, né? Eu corri primeiro. A Aline, como ela ficou em choque um tempo no colchão, que a gente estava sentado no colchão e a Camila no batente, quando a Aline conseguiu levantar, que ele tinha terminado de golpear a Camila, a Aline ficou de frente com ele. E ele fez sentido ao golpear a Aline. Ele ainda estava com a faca na mão. Ainda estava com a faca na mão. Certo. E a senhora disse que ele fez uma menção de golpear a Aline. golpear. Por que a senhora sabe me dizer o motivo pelo qual ele não chegou a efetivamente Porque golpear? na hora eu comecei a gritar também, a Aline também gritou, foi a hora que eu saí com um pedaço de madeira na mão. Ok. Jurados, tem alguma pergunta? De participação da testemunha? Sim, excelência. Jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Elisângela. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Obrigada a vocês. Nós vamos prosseguir, vamos ouvir